Amigos, boa tarde. Nosso curso já está no ar, bombando. É www.comoserescritor, tudo juntinho.com.br. Hoje eu vou falar um pouco do mercado do livro infantil juvenil no Brasil. Bom, esse mercado é um pouquinho mais complicado. Antigamente, as editoras de livros infantis juvenis eram mantidas basicamente por compras governamentais de livros, como eu já falei num outro vídeo. O governo brasileiro costumava comprar livros para abastecer bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, e eram compras enormes. Eles lançavam editais e todo final do ano as editoras inscreviam seus títulos nesses editais, e quando o governo comprava era uma quantidade tão grande e o valor do livro diminuía. Então, assim, se ele era vendido na verdade por R$40, para o governo ele passava a valer R$4, mas era muito livro, né? Para vocês terem uma ideia, eu tive uma cliente de agenciamento literário e ela escrevia um livro juvenil muito bacana e ele entrou num desses programas de governo. Ao fim de um ano, depois que o livro foi comercializado, que o governo recebeu e tudo mais, e o livro foi distribuído, ela recebeu R$30 mil, eu recebi R$3 mil, porque o agente ganha 10% do que o escritor ganha, e a editora, no grosso, no valor bruto, vamos dizer assim, recebeu R$300 mil, então movimentava muito dinheiro. Bom, com o fim dos programas de governo, a interrupção desses programas a partir de 2014, tudo isso foi por água abaixo e muitas editoras fecharam as portas, faliram, né? Algumas continuam porque ainda existem alguns programas de compras de livro por governos estaduais e governos municipais. Então as editoras que estavam mais bem estruturadas, que estavam firmes para lidar com esse revés, elas continuam aplicando para esses programas menores, e essas editoras elas também têm um esquema de livros adotados em escolas. Então eles costumam ter um exército de divulgadores escolares que vão nas escolas, entregam livros para os professores de graça para eles avaliarem, com o intuito de que esses livros sejam adotados, porque aí as crianças compram os livros, os pais compram os livros, né? E temos uma venda assim expressiva. Quais são essas editoras? As maiores editoras, algumas das maiores editoras do Brasil de publicação de livros infantis e juvenis são FTD, Melhoramentos, Moderna. Essas editoras são grandes, são muito bem estruturadas. E como é que essas editoras escolhem os livros que elas vão publicar? Bem, os parâmetros continuam um pouco parecidos com o dos programas de governo lá atrás, né? Porque da mesma forma, alguns escritores me perguntavam, mas o que leva um livro a ser escolhido por um programa para ser comprado num programa de governo? Pois é, tinha algumas dicas assim, né? Por exemplo, não falar nada de religião explicitamente, não falar nada de assuntos muito cabeludos, tipo drogas, aborto. Assim, criava meio que um padrão. Isso é chato, por um lado é ruim, mas se a pessoa queria ter o livro aceito no programa de governo, ela tinha que seguir essas regras, né? Inclusive eu recebi originais belíssimos, muito bem escritos, mas que falavam de um assunto cabeludo, de uma coisa que eu dizia, olha, infelizmente esse livro não vai ser aceito por uma editora, porque a editora quer colocar no programa de governo, né? E de fato, eu me lembro de um original específico que falava de uma menina num processo de adolescência árduo, que namorava, experimentava drogas, tinha um filho, fazia um aborto. Nunca conseguimos editora para esse livro, tá? Bom, no novo mundo das publicações independentes é possível fazer um livro sobre qualquer tema, mas a gente ainda está falando de como emplacar um livro numa editora bacanuda, numa editora que comercializa, que vende bastante, né? Então, é difícil dizer para vocês, mas de um modo geral tem que ser um pouquinho assim, tem que saber conversar com a criança. E quando quiser ensinar algo à criança através do livro, não fazer isso de modo explícito.
Parece simples, mas não é. E aí entra a literatura, a maneira única de contar uma história, né? Cativando a criança, estimulando o lado da imaginação, mas sem ser explícito, sem ser direto. Qualquer livro que quer pretensamente ensinar algo a uma criança, geralmente não é aceito por nenhuma editora. A maneira de você ter uma ideia do que é publicado hoje no Brasil pelas editoras de mainstream é você acessar o site da Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil. A fundação, ela todos os anos premia livros e eles recebem um carimbo de altamente recomendável, né? Antigamente esse carimbo era um passaporte para os programas de governo, mas ainda hoje esse carimbo significa muito para uma escola. Na dúvida sobre qual livro adotar, para qual faixa etária, para qual turma, esse carimbo altamente recomendável tem muito valor. A fundação ela faz uma feira no Rio de Janeiro todos os anos, no mês de junho, e ela premia escritores de obras que têm valor literário, que têm valor para as crianças, para a formação do leitor, né? E no site da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil tem as listas dos vencedores de todos os anos. Então, se você está em dúvida sobre como escrever, se queria ver como é que são esses livros, está um pouco curioso, eu acho que vale muito a pena entrar no site, tá? E olhar a lista dos livros e procurar comprar esses livros para ler, olhar as ilustrações. E por aí não é para imitar, mas é para você se pautar, para você ter uma base para avaliar o que você está escrevendo ou quer escrever em termos de literatura infantil e juvenil. Um erro muito comum quando o autor quer escrever para criança é ele já procurar a agente ou já procurar a editora com ilustrações prontas. Eu tenho aqui um grande amigo artista plástico que ilustrou meu livro. Isso não é bom. As editoras não gostam, tá? As editoras elas já têm o seu cast de prestadores, o seu cast de artistas, de ilustradores com os quais elas costumam trabalhar. Uma vez que elas compram os direitos de publicação de um livro, elas querem dizer como aquele livro vai ser ilustrado. Então, assim, nunca peça antes para alguém fazer uma ilustração. Concentre-se em escrever muito bem o livro, né, de uma maneira original, cativante, sem querer ensinar nada para a criança, sem querer passar regras para a criança. O que os educadores mais consideram, né, na literatura infantil e juvenil é a capacidade dela capturar e cativar o pequeno leitor, né? Então é um instrumento de formação de leitores, mais do que transmissão de conteúdo. Essas são algumas dicas. Eu falo mais sobre o mundo dos livros no curso Escritor no Século XXI, como escrever, publicar, divulgar e vender seu livro. E o domínio é www.comoserescritor.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para assistir mais vídeos como esse. Muito obrigada!